E após a derrota do Botafogo para o Vasco por 1-0, o Campeonato Brasileiro está em aberto. E o Zinho e o Pascoal falaram sobre isso e sobre a oportunidade que o Flamengo tem caso vença o Palmeiras nesta quarta-feira. E nós vamos analisar nesse momento. Faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso dar força à torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo aí com seu amigo no WhatsApp, com seu amigo flamenguista, e se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Antes do vídeo, vai nos comentários e escreva já o seu palpite para a partida entre Flamengo e Palmeiras. Vamos então para o vídeo de hoje. Tá brigando também pelo título, que é o Bragantino. Então é mais uma decisão de todas essas que a gente tá falando. A verdade é o seguinte, Dani, eu tô com você, acho que do Flamengo para cima todos têm a possibilidade, porque a oportunidade está sendo dada, todos os times oscilaram durante toda a competição. E olhando essa tabela, né, quem joga mais em casa, né? O Atlético Mineiro também tem 2 jogos em casa, né? Nessa sequência aí, como o Flamengo também tem. O Flamengo tem 3 jogos em casa, na verdade, olhando aí, né? Então, porque o Flamengo é no Maracanã, né? Por mais... assim, é em casa, né? É clássico, é a rivalidade, mas é em casa. Não viaja, tá aqui, se emenda uma sequência. O jogo é quarta-feira. Esse jogo, Flamengo e Palmeiras, virou... Por tudo que você falou, rivalidade estabelecida há muito tempo aí, nesses últimos anos, são os clubes que têm conquistado mais, que têm chegado mais, e que muita gente, né, eu mesmo também estava um pouco não tão confiante pelo ano que estava sendo feito e por ter abandonado um pouco o Campeonato Brasileiro, mas como na frente oscilaram, o potencial que esses clubes têm vai chegando. Vê o Atlético Mineiro. Galo. Eu tinha falado durante o ano que era uma grande frustração para mim. O elenco do Atlético eu apontava como favorito e teve um ano difícil, né, complicado. Até a chegada do Filipão também. Pô, o Filipão começou, não ganhava jogo nenhum. E hoje o Atlético, na sequência que tá, vai pegar o Corinthians fora, né? Mas depois joga com 2 jogos em casa. Dependendo do que aconteça na frente, não dá para descartar pelo elenco que tem, pelo bom... Não joga o Hulk, foi expulso, né? Mas tem um elenco bom, né? Tem um treinador experiente. Eu acho que tá todo mundo na briga. O Botafogo depende dele, tá nas mãos dele. Só que a sequência dele é duríssima. A gente olhando ali, ó, só tem o Grêmio em casa, mas com o Red Bull que briga com ele fora e o Fortaleza, que a gente sabe que é difícil lá. Então, assim, acho que está todo mundo na briga, e hoje eu tô naquela do Pascoal, ou não sei se é do presidente, não dá para falar quem é o campeão, quem é o grande favorito, é mais pela pontuação, mas está todo mundo na briga hoje para mim. Eu não sei, acho que tem consistência também para a gente avaliar, né, se tem favorito, Mauro. Não é favorito. É quem der uma arrancada histórica nesse final fica com o título, sem dúvida. Então, mas aí é o que eu estou dizendo. Consistência. Hoje, o Galo está crescendo de produção. Está se mostrando mais consistente. O Palmeiras reencontrou o trilho. Acabou de empatar com o América em 1-1. Não ganhou 3 pontos em cima do América. É clássico, foi jogado lá em Uberlândia, nem foi em BH. Tem isso. O Curitiba hoje, você vai contabilizar 3 pontos, não contabiliza. Com o América, toda vez, joga bem. Então, assim, não sei que consistência é essa. Consistência dele que ganhou do Palmeiras aqui, mas tinha vindo numa derrota em casa para o Coritiba, o Atlético Mineiro. Estamos falando de consistência de quando? 3, 4 jogos atrás? Ninguém está com isso. Acontece o seguinte, Botafogo e Flamengo... Acho que o Palmeiras deu uma arrancada, né, Mauro, agora? O Grêmio vem com 4 vitórias seguidas. Isso, aí deu essa arrancada e parou no América, que não era para parar, né? Assim, se imaginar a qualidade técnica. Falei Palmeiras, falei o Palmeiras. Sim. Então, olha só... o Palmeiras que eu comentei para você. Sim, deu essa arrancada agora. Depois de perder para o Atlético em casa, né? Entendeu? Enfim, o que acontece? Vamos fazer dentro da lógica que você está ali, dos números que a gente imagina. O Flamengo é o 6º e tem o mesmo número de jogos do Botafogo, que é o primeiro. 31 jogos. Sim. Então, os dois vão fazer 7 jogos. Se o Flamengo vencer os 7 jogos, faz 21 pontos, chega a 74.
O Botafogo precisa vencer só 5, que ele já chega a 75 e mais um empate. Então, olha a diferença. O Botafogo ainda tem uma gordura, vamos dizer, do sexto. Depois a gente pode fazer isso para todos eles, cada um vai dar de um jeito, mas o Botafogo, que é o líder, em 7 jogos, tem uma gordura de 2 para chegar onde todos os outros podem se ganhar todos. É que eu acho que o cálculo talvez seja menos... Não que eu seja... Sim, contra fazer conta, não é nada disso. Não, mas é perto dos números que a gente... Você acha que vai ser campeão por 70? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que eu acho que nesse momento, talvez, óbvio que a matemática importa, né? A tabela importa, a colocação importa. Mas entram outros fatores aí. Entra o fato de o Abel ter reencontrado um time depois de tirar jogadores importantes. Entra o fato do Flamengo ter oscilado, mas ter voltado a vencer. Entra o fato do Galo ter conseguido chegar num lugar da tabela que talvez a gente não imaginasse lá atrás. O Pascoal falou agora do Grêmio também. Então, assim, a consistência, como se desenha cada time, eu acho que isso também vai entrar, né? O Renato agora não falou que o Grêmio ia chegar, porque ele tinha dito a outra vez e não chegou. Acabou fracassando. Agora, eu não acho nenhum exagero entender que o Grêmio, que o Flamengo, esses aí estão na briga, porque eu não sei, como disse o Mauro, se o Botafogo vai ganhar 5. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que a pontuação vai acabar sendo mais baixa. Hoje eu não tenho essa convicção. O que eu estou falando desses números não é porque vai ser assim o campeonato. É só, eu estou querendo mostrar a vantagem que ainda é do Botafogo. Agora, é óbvio que se alguém der uma estirada de 6 vitórias, né, e os outros não vão ganhar 6, um deles, por isso que todos têm chance, desde que vençam, sei lá, de 7 vence 5, empata 2. Tem que ser uma coisa heróica agora no final. Agora, essa tabela do segundo turno ainda é do Botafogo. De 7, precisa ganhar 5. Os outros de 7, para encostar, precisa ganhar 7. Sim. Outros de 6, precisa ganhar os 6. Quem vai fazer isso? Palmeiras? O Grêmio? É que eu acho que ninguém vai fazer isso. Então... Sim, mas dá uma olhadinha na tabela do retorno do campeonato. Como é que os clubes se modificaram no retorno? Aí é a consistência do Galo ali, ó, tá em primeiro. O Mauro falou que o Botafogo é 16º, é isso, Mauro? 16º o Botafogo. 16º colocado. Olha lá, é só você dar uma olhadinha no segundo turno. Como é que as coisas mudaram? Aí você começa a analisar os parâmetros. Quais são os parâmetros? Olha o Vasco ali. Os times que saíram da Libertadores, os times que já tiveram a definição da Copa do Brasil, os times que já tiveram a definição da Copa Sul-Americana. Então, a gente já vê uma outra... 18º Botafogo. Dá uma olhada. Lá, Pascoal. Nem 18º. Estaria rebaixado no estaria na zona do rebaixamento hoje, pelo segundo turno. Né? Porque o Curitiba e o América, eles não largam a mão ali de ficar, não querem, eles querem ali. O Botafogo, olha a campanha do segundo turno do Botafogo. Depois da saída do professor Luiz, dá uma olhada. Então, porque aí que vem esse impacto de trocar ou não. O Flamengo pode arrancar com 7 vitórias? Pode, ter um baita time, o Tite tá lá, bababá. O Palmeiras pode ter 6 seguidas? Pode. Isso não olhando quem vai cruzar com quem, pensando só num time. Interessa se vai ser concorrente. O Palmeiras tem um Abel, tem um time que melhorou. O Renato Gaúcho está há quanto tempo no Grêmio? Soares lá, pode fazer 6 vitórias? Pode. Aí a dúvida do torcedor do Botafogo e o Botafogo consegue 5? Porque ele tem 4 concorrentes, pelo menos. Palmeiras, Bragantino, jogando bolão. Talvez o melhor bolão desse campeonato, time mais organizadão é o Bragantino, que também precisa de 4, 5 vitórias. Mas aí o torcedor do Botafogo fala, o Lúcio Flávio vai me levar a isso ou não? Porque qualquer um deles que ganhar 5 seguidas, tira o título do Botafogo. Não, e outra coisa, o Botafogo... Essa que é a insegurança do torcedor, O Botafogo Pascoal. chegar na quinta-feira e não vencer, ele pode ver 2, 3 adversários se adiantarem a ele. Ultrapassarem o Botafogo em número de pontos. Perfeito? Por experiência própria, né? Por experiência própria de reta final de campeonato do jeito que tá, você tem que pensar no próximo. Não dá para pensar nos 5 jogos. Assim, a decisão do Botafogo é contra o Grêmio. Tem que ganhar do Grêmio. O que vai acontecer com os outros, o problema do Botafogo não é pensar que depois ele vai ter 2 jogos fora, não. Ele tem que ganhar um jogo em casa, que está tendo dificuldade para isso. E cada time vai pensar dessa forma. Isso, que, assim, olhando para a tabela de todo mundo, esses 3 próximos jogos, que a Daniela com o nosso querido Fabrício colocaram aí para gente, esse jogo a jogo
você fazendo a sua parte, vencendo, acaba que termina a rodada. Aí quem não venceu é um impacto, porque vê o adversário ou se aproximando ou se distanciando. Então, essa questão de você fazer a sua parte e jogar uma pressão emocional para o adversário, nessa reta final, por experiência própria, né? A gente já passei por isso. Vai ser assim. Por isso que eu falei que o Flamengo, com 3 jogos na sequência em casa, se tivesse aproveitamento de vencer os 3, joga uma pressão de novo para os adversários. Porque o Botafogo... E continua nessa... O Botafogo, mesmo perdendo toda essa gordura, 14 pontos em relação ao Palmeiras ao longo do campeonato, o Botafogo ainda continua só dependendo dele. Tem uma hora que tem que levantar a poeira e dar volta por cima. Não pode ficar nessa aí. Não dá. Não tem como. Ah, vai jogar uma partida dificílima. Olha lá, chama o Textor. Será que é isso? Chama o Textor. O Textor nem pode falar que ele está suspenso. O aproveitamento em casa realmente é assustador. Não, nos últimos 4 jogos não ganhou. Sofreu 7 e tomou 4. E no primeiro turno, jogar no tapetinho era um terror para todo mundo. Era a Agora, alegria o mais da humilde galera. deles estava trabalhando lá em Bragança, né? Você viu a declaração dele? De quem? Caxias. O Caixinha. O Caixinha que é 2 pontos por jogo, 1,81. 1,8, então. É impressionante. Estamos muito satisfeitos com esse 1,8, que significa o quê? Você dividiu os 31 jogos... A pontuação? A pontuação pelos 31. Ele adora fazer isso. Toda vez ele faz isso. Ou seja, ele está satisfeito com isso e acha que isso vai levá-lo a Libertadores. E vai mesmo, que se ele mantiver... a gente está falando, para ser campeão tem que disparar umas 5 vitórias, 6 vitórias. Ele tem 7 jogos. Se ele mantiver esse 1,8, ele faz 70, 71 e arruma uma vaga na Libertadores. Sim. Ele não está pensando no título. Só que se ele aumentar Aquele negócio, isso... eu vou dar um tiro na estrela, mas se pegar na lua... O discurso dentro do vestiário é igual ao do Renatozinho. É lógico que ele quer o título, mas ele foi humilde na declaração. Ele podia falar, tamo na briga, sim. o Tite também foi. Mas o Tite tem razão. O Tite não pode ficar fora do G4. Pô, não pode ficar fora do G4, cara. Por declaração, achei a do Tite até mais correta, porque ele falou, ó, sonhar, a gente pode sonhar. O Caixinha também sonha. Ele tem uma oportunidade. Ele vai enfrentar o Flamengo concorrente direto. Vai enfrentar o Botafogo em casa. Se não me engano, pega o Palmeiras em casa também. Então, assim, ele tem chance, mas está certíssimo, pé no chão, não precisa falar na coletiva. Mas lá dentro, internamente, gente, vamos trabalhar. Hoje está muito bom, estou muito satisfeito. Vamos ponto a ponto, passo a passo. Chega lá no final a gente comemora. E o Tite, eu achei que ele foi muito coerente, gente. Sonhar, a gente sonha. Mas também podemos ficar fora da Libertadores. Então, devagar. Acho que o único ali que fala que, ó, eu torço contra eles mesmo, que eles torcem contra a gente, e vamos tentar, e eu acho que dá, foi o Renato, do jeitão dele, mas também sem desrespeitar ninguém. Não, tem que... se o cara não botar fé no taco dele, quem é que vai botar? Não é, se você... eu vou falar... Não, eu preciso botar fé no meu taco. Claro. Para acreditar. Todos eles acreditam nessa possibilidade. E depois do resultado de ontem, não tem nenhum clube desses aí, dos 6 que estão na ponta, os outros 5, tirando o Botafogo, todos comentam a mesma coisa. E acho que vai dar, hein? Acho que vai dar. Aí o jogador pergunta pro Zico como é que é. O jogador chega no vestiário... O Zico tá só rindo hoje. Ele tá ouvindo vocês dois e rindo hoje. Não, sabe o que é, Dani? Sabe o que é, Dani? Que eu fiquei pensando aqui. Eu amo a seleção brasileira. Amo ter jogado na seleção. Mas, hora exemplo, para parar o campeonato, hein? Rapaz, vai dar aquela esfriada. Parou o campeonato, ainda levou o goleiro do Botafogo, ainda vai tirar 2 do Palmeiras, ainda Agora, tem desses isso. 6 candidatos, só 2, na minha opinião, começaram a primeira rodada dizendo vai dar sim, dá para ser campeão. Flamengo e Atlético. E são os que têm as menores chances hoje de chegarem lá. Palmeiras não começou o campeonato brigando pelo título? Começou, que é isso? Talvez. Sim, Palmeiras também. Se o Palmeiras Botafogo, levar... Bragantino e Grêmio não, mas os outros 3... deu uma entregada no meio do caminho,
pensando muito na chance de ganhar a Libertadores, né? Por isso que o Palmeiras me fugiu aqui. Mas acho que no começo, o Palmeiras teve o semifinal foco com era São muito. Paulo de Copa do Brasil. Teve semifinal da Eram Libertadores. meus 3 favoritos. Antes de começar o campeonato, eu apontei. Sim. A gente dá opinião, né? A gente dá opinião. Eu coloquei os 3 como os favoritos. Eu também. Acho que talvez em ordens diferentes eram os favoritos de todo mundo, né? E se for Os 3 começar primeiros. e pro ano que vem, quando a gente começar a discutir em janeiro, fevereiro, se o Atlético continuar com o grande elenco, Palmeiras com o grande elenco, com o Abel, Tite, nós vamos apontar os 3 de novo. Calma. Isso é pro ano que vem, antes tá tem que bom. definir Mas esse as campeonato. surpresas seriam o próprio Botafogo, que é uma grande Claro. surpresa, pela campanha que fez no primeiro turno, surpreendeu demais. Ninguém apostava para título. Se der Bragantino também, ninguém apostava. E nem o Grêmio. O Grêmio, o discurso do Renato lá atrás era muito diferente, muito diferente. Era classificar para a Libertadores. Se vier E aí eu o vou título... falar uma coisa que eu já falei aqui antes, mas talvez seja o caso de se elogiar um pouco mais o trabalho do Renato. Porque ele perdeu jogadores importantes ao longo do caminho, era um time que estava se refazendo de Série B. Ok, tinha um elenco de Série A na B, o Pascoal sempre fala isso, né? Mas voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e estar disputando um título... Sim. Eu acho muito grande. Perdeu um jogador que era importante demais, né? Que achava o centroavante toda hora, do Exito. Ele só ganhou um jogador que está querendo também tirar o lugar do Tiquinho como o melhor do campeonato, que é o Suárez. Sim. Suárez Indiscutível. veio com uma regularidade impressionante, independentemente, não vai ser artilheiro nem nada, o Paulinho do Atlético, eu acho que é que vai brigar com o Tiquinho, mas o Suárez, muito elogiável esse campeonato dele, né? Ô, Zinho, sabe o que vai definir o campeonato? Vai pintar na nossa tela aí agora, ó, porque tem uma coisa que é importante se levar em conta. Os confrontos diretos que ainda existem nessas 6, 7 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras só tem um, que é o próximo, que é contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo tem 3 e os outros todos têm 2. Alguém sai em vantagem ou desvantagem avaliando os adversários e as quantidades de confrontos diretos nessa sequência, Tetra? Como é que funciona isso dentro do vestiário? Não, sim, o confronto direto te dá a possibilidade... O presidente não gosta disso, né? Mas aquela coisa do jogo de 6 pontos, né? Não existe jogo de 6 pontos. Não vale 6 pontos. Mas aquela coisa, você ganha 3 e deixa o seu rival sem somar. Aí se fala no meio lá, do vestiário e tudo, jogo de 6 pontos, jogo de 6 pontos. É uma coisa de motivar e tal. Então, assim, você ter o confronto, a possibilidade de você não depender que outros tirem ponto do seu rival e você se tirar e não deixar ele somar, é bom. Mas, ao mesmo tempo, também, os jogos são muito mais complicados. Aí, pensando assim, quem é que tem menos confronto? É o Palmeiras. Sim. É fora, né? Eu pensei que o Palmeiras ainda pegava o Bragantino, mas não pega, não. Não, o Palmeiras já jogou com o Bragantino. O G6, né? O G6, o Palmeiras só pega. Já é o próximo jogo, que jogo, né? Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Tô com o Mauro Naves. Principalmente pro Flamengo. Se o Flamengo não ganha, se o Flamengo perde pro Palmeiras, vai dar uma murchada muito grande para os outros jogos. Por isso que eu falei que é jogo a jogo. Sim. A falha é muito essa. O trabalho hoje do Tite com os atletas, gente, a nossa decisão é o Palmeiras quarta-feira. O Palmeiras, eu não sei nem que se ele perder, ele já estaria fora do campeonato. Não. Acho que o Palmeiras, mesmo perdendo para o Flamengo, ele ainda está com chances claras de brigar pelo título. É um confronto direto, murcha um pouquinho, mas aquilo que você falou aí na tabela, depois ele não tem confronto contra esses times, tem mais jogos em casa para tentar resolver. Mas assim, olhando, eu volto a falar, acho que o Flamengo, com muitos confrontos nessa sequência em casa, tem uma oportunidade se for regular, coisa que não está sendo. Mas se for regular e conseguir vencer os jogos em casa, entra de vez na briga. Mas o jogo é quarta-feira. E olhando a tabela, quem tem menos confronto é o Palmeiras. E aí não sei se isso também seria essa vantagem. O Palmeiras ainda vai botar o time completinho, né? Porque os zagueiros voltam para esse jogo, né? O Endrick ainda não vai para a seleção.
o Luan vai de volante, então o Palmeiras recupera os 2 zagueiros que não atuaram na última rodada e bota o time que está jogando e que tem feito bons jogos nessa arrancada aí. Para esse jogo específico, né, a gente está olhando todos aqui, mas já que você está falando do Palmeiras, para esse jogo específico, o Flamengo não tem o Bruno Henrique, não sabe se vai ter o Gabriel, não tem o Felipe Luiz e tem mais um suspenso. Que me fugiu agora quem é, mas Gerson o Flamengo volta, não né? conta, volta. O Flamengo não conta com 4 jogadores. O Gabriel, na verdade, ele tem uma questão muscular, ainda é dúvida, né? Mas tem outros 3. Eu vou olhar aqui quem é o outro. Felipe Luiz, Bruno Henrique, tem mais um. Eu vou olhar aqui. É decisão. São 12 jogos no total, nesse apanhado aí de todos os clubes. São 12 decisões pelo campeonato. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, eu acho que foge da briga. E se o Palmeiras ganhar, passa a ser, para mim... Thiago Maia, me diz Fabrício Bósio. Desculpa, presidente, que eu tinha esquecido do Thiago Maia. Se o Palmeiras vencer, na minha opinião, passa a ser o principal candidato ao título. Principal, disparado. Eu concordo com você. Principal, porque ele vai pegar Cruzeiro... Opa, caiu uma TV ali. Ele vai pegar o Cruzeiro, ele vai pegar um Fluminense em casa aqui, não está brigando mais por nada, ele é favorito. Ele pega em casa o América Mineiro, ele é favorito. Ele sai para jogar contra o Fortaleza, que não vive boa fase, mas aí é um jogo muito complicado, que a gente imagina que o Fortaleza deu uma reagida, até porque precisa disso. Então esse é um jogo muito complicado. E recebe depois o Internacional, não é nessa ordem, e recebe o Internacional. Mas então os jogos em casa, o Palmeiras passa a ser favoritaço se ele ganha esse jogo contra o Flamengo fora. E aí ele faz em casa 1, 2, 3. Em casa mais ou menos, fora. né? Em casa onde pode ser a casa dele. Vai jogar na Arena Barueri, porque tem show no Allianz. Mas aí São Paulo, né, gente? O torcedor pode ir lá lotar, lotar, né? né? Não se sente à vontade lá. Não, o torcedor... Ei? O Abel disse que não se sente à vontade. Então não vai, manda o auxiliar lá, mas que o time vai, a torcida vai. Ô, meu amigo. Então vai jogar a cara do adversário. Pede pra mudar, Abel. Fala assim, não, eu quero jogar. Você não escutou a entrevista dele? Eu escutei. Eu não me sinto à vontade. Não é a casa dele. Eu gostaria de jogar na minha uma casa. pancadinha, uma canelada lá, porra, estão alugando... Não, mas o Mauro tem razão, gente. É isso. Ganhou do Botafogo de virada como foi. E se ganhar do Flamengo no Maracanã, vira um favoritaço. Favoritaço. É por isso que esse jogo de quarta, pra mim, define muito quem vai atrás, quem vai realmente tentar tirar esse título do Botafogo. Esse jogo, pra mim, é um jogo emblemático. Nação, tá aí então os comentaristas falando aí sobre o Flamengo, sobre a preparação do Mengão e quem é o favorito. Pra você, quem é o grande favorito ao ganhar o título do Campeonato Brasileiro? O Zinho deu papo, se o Flamengo vencer as partidas dentro de casa, entra muito forte na briga pelo título. Vamos ver o que vai acontecer. Escreva nos comentários aí o seu palpite, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.